A terapia sistêmica e espiritualista é indicada para pessoas que sentem que estão vivendo desafios que se repetem, carregam dores difíceis de superar ou percebem que existe algo bloqueando o seu caminho, mesmo após muitas tentativas de mudança. Ela pode ajudar em questões relacionadas aos relacionamentos, autoestima, ansiedade, conflitos familiares, prosperidade, propósito de vida, padrões repetitivos, medos, inseguranças e outras situações, inclusive espirituais, que parecem não encontrar solução apenas pela razão. O diferencial dessa abordagem é que buscamos compreender e tratar a causa do problema, seja dessa ou de outras vidas e tempos, e não apenas os seus sintomas. A abordagem considera o ser humano de forma integral, observando aspectos emocionais, familiares, sistêmicos, energéticos e espirituais que podem estar na origem dos desafios vividos no presente. Durante as sessões, investigamos aspectos emocionais, traumas, vivências da infância, padrões familiares inconscientes, heranças ancestrais, bloqueios sistêmicos, questões energéticas e espirituais que podem estar influenciando sua vida hoje. O objetivo é identificar, compreender e transformar as raízes mais profundas dos desafios que você vive hoje, permitindo que padrões limitantes deixem de conduzir sua vida de forma inconsciente. Portanto, para te explicar tudo isso com mais detalhes, posso dizer que trata-se de uma jornada profunda de autoconhecimento, expansão da consciência, reorganização emocional, energética e espiritual, criada para te ajudar a compreender a verdadeira origem dos conflitos, dores, bloqueios e padrões que hoje impactam sua vida. Porque muitas vezes aquilo que a pessoa vive hoje, seja ansiedade, conflitos emocionais, dificuldades nos relacionamentos, sensação de vazio, autossabotagem, sobrecarga emocional, bloqueios financeiros, dificuldade para prosperar, sintomas físicos e emocionais, tristeza constante, medo, sensação de desconexão ou padrões repetitivos, tudo isso não são um verdadeiro problema em si. Tudo isso são apenas sintomas que escondem o verdadeiro problema e que mostram claramente que existe algo mais profundo dentro da pessoa precisando ser visto, compreendido, reorganizado e transformado. E muitas vezes a pessoa passa anos tentando resolver apenas aquilo que aparece externamente, sem perceber que a verdadeira origem do sofrimento pode estar em níveis muito mais profundos da sua história emocional, familiar, inconsciente, energética e espiritual. É justamente por isso que essa terapia não trabalha apenas olhando para o sintoma, ela olha para o ser humano de forma completa, porque uma coisa não está separada da outra. Nossas emoções influenciam nossos pensamentos influenciam nossas escolhas, nossas vivências emocionais influenciam nossa energia, nossa história familiar influencia a forma como sentimos, nos relacionamos e conduzimos a vida. E a forma como nos desconectamos de nós mesmos influencia diretamente nossa saúde emocional, física também, nossos relacionamentos, prosperidade e nossa forma de viver. Por isso, a terapia sistêmica e espiritualista integra diferentes conhecimentos, ferramentas, exercícios e abordagens que são utilizados de forma personalizada de acordo com a necessidade, a história e o momento de vida de cada pessoa. O trabalho acontece principalmente através de 3 grandes pilares que se complementam profundamente: a terapia sistêmica, a espiritualidade e o autoconhecimento com expansão da consciência. No pilar da terapia sistêmica, trabalhamos profundamente os conhecimentos relacionados à constelação familiar, aos vínculos familiares inconscientes, aos padrões repetitivos, às dores emocionais, aos traumas, às lealdades invisíveis e às dinâmicas existentes dentro do sistema familiar. Porque muitas vezes carregamos emoções, dores, medos, culpas, padrões de sofrimento e até dificuldades que nem sempre começaram em nós, mas que continuam sendo repetidos inconscientemente ao longo das gerações. E através de exercícios profundos e movimentos terapêuticos, conseguimos compreender a verdadeira origem de muitos conflitos e sintomas, além, claro, de reorganizar internamente questões
emocionais e sistêmicas que estavam impactando silenciosamente a vida da pessoa. Também trabalhamos profundamente questões relacionadas à criança interior, traumas emocionais, dores da infância, rejeições, abandonos, feridas emocionais e tudo aquilo que ao longo da vida foi sendo reprimido, silenciado ou acumulado dentro do inconsciente emocional. Porque enquanto essas dores continuam ativas dentro da pessoa, muitas vezes ela continua repetindo ciclos, se desconectando de si mesma e perdendo força para viver a própria vida de forma leve, saudável e consciente. Já no pilar espiritual, trabalhamos a espiritualidade de uma forma livre, não tem nada a ver com religião, tá? Aqui compreendemos o ser humano para além da matéria, né? E além dessa vida atual. Através de uma visão espiritual e reencarnacionista, conseguimos ampliar a compreensão sobre muitos conflitos, padrões emocionais, desafios da vida e processos internos que muitas vezes não conseguem ser explicados apenas olhando para o momento presente. Também trabalhamos questões relacionadas à conexão espiritual, propósito de vida, energia, compreensão da própria jornada e reconexão com a essência. E dependendo da afinidade, abertura e necessidade de cada pessoa, também podem ser realizados exercícios espirituais profundos, progressões, regressões, processos energéticos e práticas voltadas ao fortalecimento emocional, energético e espiritual. Tudo isso sempre de forma muito consciente, acolhedora, respeitosa e alinhada ao momento e às crenças de cada um. No terceiro pilar, relacionado ao autoconhecimento e expansão da consciência do ser, trabalhamos profundamente a forma como a pessoa pensa, sente, reage, se posiciona, faz escolhas e conduz a própria vida. Porque muitas vezes a pessoa não consegue mudar sua realidade justamente porque continua presa aos mesmos pensamentos, emoções, comportamentos, padrões internos e formas de enxergar a si mesma e a vida. Por isso, durante as sessões, também realizamos exercícios voltados ao fortalecimento emocional, à consciência, à reprogramação mental e emocional, ao desenvolvimento pessoal e ao despertar de uma percepção mais profunda sobre si mesma. A intenção não é apenas aliviar dores momentaneamente, é ajudar a pessoa a desenvolver consciência sobre si mesma, compreender e tratar a raiz dos seus conflitos e começar gradualmente a construir novos movimentos internos e externos mais saudáveis para a sua vida. Porque, gente, é assim, transformação verdadeira não acontece apenas entendendo racionalmente os problemas. Ela acontece quando começamos a reorganizar internamente aquilo que existe. Quando começamos a olhar para nós mesmos com mais verdade, quando compreendemos e tratamos nossos padrões, quando desenvolvemos consciência, quando paramos de viver apenas no automático e quando começamos a nos reconectar com nossa essência, com nossa força e com a vida que verdadeiramente desejamos construir. As sessões são individuais, profundas e realizadas de forma totalmente online, através de videochamada. Cada atendimento acontece de forma única, respeitando a história, o momento, as necessidades e os processos internos de cada pessoa, porque cada ser humano é único e cada jornada é única também. Talvez você esteja buscando ajuda porque sente que algo na sua vida precisa mudar. Ou talvez esteja apenas sentindo o chamado para olhar mais profundamente para si mesmo, se conhecer melhor, expandir sua consciência e compreender mais profundamente a sua própria existência. Independentemente do motivo, a terapia sistêmica e espiritualista é um espaço profundo de acolhimento, consciência, reorganização e transformação. Um espaço para você olhar para si mesmo de uma forma muito mais verdadeira, profunda e consciente. Porque muitas vezes aquilo que você procura transformar na sua vida não precisa de mais esforço, de mais tentativas ou até mesmo de mais sofrimento. Precisa ser olhado com profundidade, com consciência, com verdade,
precisa ser compreendido e tratado na origem, para que você finalmente consiga se libertar daquilo que vem te adoecendo, te bloqueando, te desconectando de si mesmo e impedindo você de viver a vida de forma mais leve, consciente, próspera e alinhada com quem verdadeiramente é. E para finalizar, acredito que você tenha percebido que esta não é uma terapia comum, porque aqui não olhamos apenas para o problema superficialmente, não trabalhamos apenas conversando sobre sintomas ou tentando aliviar momentaneamente aquilo que você sente. O foco é olhar o ser humano de forma integral, de forma profunda, compreender as origens dos conflitos, acessar e tratar aquilo que muitas vezes está oculto no inconsciente emocional, familiar, energético e espiritual, e te ajudar a reorganizar internamente tudo aquilo que vem impactando sua vida, seus relacionamentos, suas emoções, sua energia e sua conexão consigo mesmo. Esse é um trabalho para pessoas que verdadeiramente desejam se conhecer profundamente, desenvolver consciência, compreender seus padrões, transformar dores emocionais, sair de ciclos repetitivos e viver um processo real de transformação interna. Porque transformação verdadeira não acontece apenas adquirindo informação, não. Isso faz parte, é uma parte do processo, mas não é só isso. Ela acontece quando começamos a olhar para nós mesmos com mais verdade, profundidade e consciência. E muitas vezes esse processo exige coragem, muita coragem. Coragem para olhar para si mesmo, para sair do automático, para compreender aquilo que nunca foi olhado profundamente e para começar a construir novos caminhos internos e externos para a própria vida. Então, se de alguma forma você sentiu que esse trabalho faz sentido para o seu momento, talvez exista algo dentro de você pedindo para ser olhado, compreendido e transformado com mais profundidade. E é uma honra, desde agora, poder contribuir com a sua jornada.